Nessa aula, nós vamos aprender a fazer operações com frações. E o que a gente precisa para poder realizar os cálculos que vão ser propostos, principalmente a soma de frações e a subtração de frações? Nós precisamos saber fazer o mínimo múltiplo comum, que eu expliquei no vídeo anterior, e nós precisamos conhecer os números primos, tá? Que aqui seria então 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. E esse conjunto ele não acaba. O conjunto dos números primos ele é infinito. Só lembrando que números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo, tá? Então, olha só. Quando nós vamos fazer a soma de frações, por que a gente precisa do mínimo múltiplo comum? Porque nós precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que é a parte de baixo da fração. Então, olha só, eu vou fazer aqui um mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Então, aqui, ó, 2 e 3. E aí eu passo uma barrinha aqui. Então, olha só, o 2, a gente começa sempre pelo primeiro número primo, que é o 2, quando possível. Então, o 2. 2, quando eu pego 2 e divido por 2, isso dá 1. Observe que a coluna do 2 ela já fica completa. Agora, 3 por 2 não é divisível, então eu repito 3. Agora eu vou pegar o próximo primo, porque eu não posso mais usar o 2. O próximo é o 3. Então, agora 3. Observe que eu não preciso mais mexer na coluna, porque aqui já chegou no 1. E nessa coluna eu faço 3 por 3, que é igual a 1. Agora eu só preciso multiplicar. Então, eu vou fazer 2 vezes 3. Observe que 2 vezes 3 dá 6. Então, agora aqui eu volto lá na minha operação de soma de fração e eu vou substituir agora o 2 e o 3 pelo 6, que é o mínimo múltiplo comum. E agora preste muita atenção na operação que nós vamos realizar. Nós vamos dividir o 6 pelo que está embaixo e multiplicar pelo que está em cima. Dividir pelo que está embaixo e multiplicar pelo que está em cima. Então, observe. 6 divido por 2. 6 divido por 2 dá 3. E agora eu multiplico 3 por 1, eu encontro 3. Mais, que é esse sinal de mais que a gente vê aqui. Agora, 6 divido por 3, isso é 2. Multiplico por 2 e nós temos 4. Então, observe que agora 3 somado com 4 é 7. E eu tenho aqui 7 divididos por 6. E essa é a resposta da nossa soma de fração. 7 sextos. A próxima, observe que nós temos 4 e 6. E eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então, eu coloco aqui 4, coloco 6, vou passar aqui a minha barra e vamos começar pelo primeiro primo, que é o 2. 4, quando eu divido por 2, dá 2. E observe que 6, se eu divido por 2, dá 3. Como eu tenho aqui o 2, eu posso continuar, enquanto eu tiver número par, eu posso continuar dividindo por 2. Então, 2 divido por 2. 2 por 2 é 1. Observe que a coluna do 4 ela já está finalizada. 3 por 2 não dá para dividir. Então, eu repito o 3. O próximo primo é o 3 e vai dar para dividir esse 3 pelo 3. E 3 por 3 dá 1. Observe que aqui eu não precisava fazer a divisão, porque ela já está finalizada e agora finalizou essa coluna. Nós precisamos agora fazer o quê? A multiplicação de 2, 2 e 3. Então, aqui o que eu tenho? 2 multiplicado por 2 é 4, e 4 por 3 é 12. Então, o mínimo múltiplo comum aqui será 12. Observe que agora, novamente, dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. Dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. 12 divido por 4 dá 3. E 3 vezes 1 é 3. 12 divido por 6
dá 2. E 2 vezes 5 dá 10. Agora, faço a soma, 3 mais 10, que é 13. E no denominador fica 12. Observe, então, que a resposta é 13 sobre 12. Vamos para mais uma operação. Observe que, novamente, aqui agora nós temos 4 com 6. Então, vamos fazer aqui o mínimo múltiplo comum. 4 e 6. E nesse caso aqui, quando dividimos por 2, que é o primeiro primo, eu tenho 2. E 6 por 2 é 3. Novamente, como eu tenho aqui 2 que é par, divido por 2. Essa coluna vai dar 1, finalizou. E 3 não dá para dividir por 2, então eu repito 3. O próximo primo é o 3, então agora vai 3. 3 por 3 é 1 e as duas colunas estão finalizadas. Agora o que eu faço? A multiplicação. 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, que é 12. Então, eu sei que o denominador aqui será 12. E, lembrando, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, agora eu tenho 12 divididos por 4, e isso é 3. E esse 3 multiplica o 7. 3 vezes 7, 21. Mais, porque nós temos aqui um sinal de mais, 12 divido por 6 e dá 2. E 2 vezes 7 é 14. Observe que agora somo 21 com 14 e eu tenho 35 sobre 12. Então, está aqui finalizado a nossa soma de fração. A próxima, agora é uma subtração, mas a maneira de desenvolver é a mesma. Então, eu tenho aqui, ó, 5 e 3. Então, vamos fazer com 5 e com 3. Observe que o primeiro número primo é 2, mas não adianta eu colocar o 2 porque nem 5, nem 3, eles são números ímpares e não são divisíveis por 2, então eu começo pelo 3. Mas 5 não é divisível por 3, então eu repito o 5. E 3 divididos por 3, isso vai dar 1. Observe que a coluna do 3 está finalizada. Agora, o próximo primo depois do 3 é o 5. E esse 5 é divisível por 5. Então, 5 por 5 dá 1. E eu finalizei a próxima coluna. Logo, quando eu multiplico 3 vezes 5, o mínimo múltiplo comum é 15. Então, eu venho aqui e o meu denominador é 15. E agora, mesmo procedimento. Divido embaixo, multiplico em cima. Divido embaixo, multiplico em cima. 15. Divido por 5, dá 3. Multiplico por 4, 3 vezes 4 é 12. 15 divido por 3 dá 5. Multiplico por 2, vai dar 10. Observe que, fizemos aqui algo errado. Não é uma soma, é uma, observe aqui, subtração. 12 menos 10 é 2. Então, a nossa resposta é 2 sobre 15. Agora, nós temos aqui o denominador dessa subtração de frações, 3 e 8. Então, observe 3 e 8. Vamos começar, 8 é par, começamos por 2. Só que 3 não é divisível por 2, então repete o 3. 8, quando eu divido por 2, eu encontro 4. 4 é par, é divisível por 2, então continuo com o 2. 3 não dá por 2, repito, 4 por 2 é 2. E ainda vou continuar com o 2, porque 2 dá para dividir ainda por 2. E 2 por 2 vai dar 1. Mas o 3 não é possível, então repito 3. E agora, depois do 2, o próximo primo é o 3. 3 por 3 dá 1. As duas colunas terminaram com 1. Então, o que eu faço? Multiplico 2 vezes 2, isso é 4. 4 vezes 2, isso é 8. E 8, que eu multiplico por 3, 8 vezes 3, o resultado é 24.
Então, agora eu tenho 24. E divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, eu vou ter 24, divido por 3 dá 8. E 8 vai multiplicar o 7. E 8 vezes 7 é 56. Menos 24 divido por 8 vai dar 3. E 3 multiplica 11 que está em cima, 33. Observe que agora nós temos que fazer a subtração. 56 menos 33 é 23 sobre 24. E esse é o resultado da nossa subtração. Agora nós temos aqui a operação que é o produto. No produto, a gente multiplica embaixo e multiplicamos em cima, que é o equivalente a multiplicar em linha. Nesse caso aqui, o que nós temos? 2 vai multiplicar o 8, e 2 vezes 8 é 16. E o 5 multiplica o 3. 5 vezes 3 é 15. Então, aqui é a nossa resposta desse produto. Basta multiplicar em linha, acima e abaixo. Na nossa segunda, observe que nós, antes de fazer a multiplicação, nós podemos fazer simplificações. Por quê? Porque nós temos aqui o 5 e o 25. E nós sabemos que o 25 ele é divisível pelo 5. Quando nós dividimos 25 por 5, nós podemos pensar assim: 25 divido por 5. E o meu resultado aqui, no caso, 25 por 5, dá 5. Mas, preste muita atenção, se eu dividir aqui por 5, eu tenho que dividir alguém embaixo também por 5. E nós percebemos que eu posso fazer a divisão? Nós podemos fazer a divisão aqui de 5 dividido por 5. Isso vai dar 1. Observe também que eu tenho 12 e 6. Então, eu posso fazer também essa conta. 12 eu divido por 6, e 12 por 6 vai dar 2. E 6 eu divido por 6 também. Se eu dividir por 6 em cima, eu preciso dividir um dos dois por 6 embaixo. E isso dá 1. Observe agora que a nossa fração ficou aqui. Era 12, mas ficou 2. Era 5, mas ficou 1. Vezes. Era 25, mas ficou 5. E era 6, mas ficou 1. Observe que multiplicando agora eu tenho 2 vezes 5. Eu multiplico, como a gente fez acima, em linha. E 2 vezes 5 é igual a 10. E eu tenho também em linha 1, que multiplica 1. E 1 vezes 1 é 1. E nós podemos ainda fazer a divisão, porque 10, quando eu divido por 1, é igual a 10. Vamos para a última operação dessa aula. Então, aqui, observe que novamente nós podemos fazer algumas operações antes de multiplicar em linha. Então, observe que aqui eu tenho o 11 e o 22. E a gente sabe que 11 e 22, 1, o 22 é o dobro do 11. Então, se eu divido 11 por 11, isso dá 1. Mas eu tenho que dividir embaixo também por 11. Então, 22 por 11 dá 2. Agora, eu ainda posso fazer uma operação, porque eu vejo aqui que eu tenho 15 e 5. E eu sei que 15 é o triplo de 5. Então, se eu divido 15 por 5, 15 dividido por 5 vai dar 3. E 5 dividido por 5, se eu dividir por 5 em cima, eu preciso dividir por 5 embaixo. 5 por 5 dá 1. Vamos
arrumar um pouquinho. Aqui é 2. E observe que aqui era 5, mas agora ficou 1. Vezes. Aqui era 11, ficou 1. E aqui embaixo nós temos 6. Vezes. Aqui era 15, mas ficou 3. E aqui era 22, mas ficou 2. Observe ainda que se eu tenho 2 em cima e eu tenho 2 embaixo, eu posso simplificar, porque isso aqui é um produto. Então, cancelo um de cima com um de baixo. E, finalmente, eu tenho aqui, olha só, 3 e 6. Se eu divido 3 por 3, isso vai dar 1. E 6 eu posso dividir, então, se eu dividir por 3 em cima, eu vou dividir por 3 embaixo. 6 por 3 dá 2. Observe agora que a nossa resposta é... Bom, aqui cortou. 1 que multiplica 1 é 1. E aqui, agora, o 6 dividido por 3 é 2. E 2 que multiplica 1 é 2. E resposta 1/2. E essa foi a nossa aula sobre operações com frações.